Eu gostaria que você entendesse tudo que Deus vai nos falar. Eu vou usar hoje, como ontem, muito a Sagrada Escritura, e nós vamos ver qual foi o processo diabólico que aconteceu no coração de Judas. Agora preste atenção, em tudo que eu falar, é importante que você aplique a você, porque à medida que você ouve que Judas foi um traidor, cuidado para que você também não seja um traidor. Então, à medida que eu vou meditar sobre Judas, a gente não pode ficar, nossa, como Judas foi ruim, nossa, como Judas foi covarde, nossa, como Judas foi infiel. Não, cuidado, porque você pode ser o próximo traidor. Olha para quem está do seu lado e diga, cuidado. Você pode ser o próximo traidor. Meus irmãos e minhas irmãs, a traição de Judas não foi nada boa, mas quem dera se ao menos fosse só ele o traidor. A verdade é que o mistério da traição, ele continua acontecendo depois de Judas. Aconteceu antes de Judas e aconteceu depois de Judas. E pode acontecer comigo e pode acontecer com você. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Portanto, essa pregação, ela é de suma importância para nos prevenir de uma queda feia. Essa pregação é de suma importância para nos prevenir da traição, a qual eu e você podemos cair. Então eu queria, com essa pequena introdução, dizer isso a você. Essa pregação não é para alguém que traiu somente. Essa traição é para aqueles que estão de pé, para que não caiam no pecado da traição. Amém? Você já pode rezar comigo, Senhor Jesus, não permita que eu caia. Não permita que eu seja um traidor. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: só pode trair alguém quem um dia se comprometeu com este alguém. Vamos pensar um pouquinho no casamento. O que é uma traição no casamento? Por que nós chamamos traição? A mulher se comprometeu com o marido, não é assim? Você promete ser fiel a ela e por toda a vida que você promete? Sim. Você promete ser fiel a ele e é por toda a vida que você promete? Sim. Se no meio do casamento um ou outro arruma um outro homem, arruma uma outra mulher e acontece assim, então o quê? Uma traição. Mas o que é traição? Eu tinha um compromisso com alguém e eu traí este alguém. A traição é a quebra de um compromisso. A traição é a quebra de uma aliança. Amém? Traição é quebra de aliança. A traição é quebra de relacionamento. Traição é quebra de uma amizade. A traição pode acontecer numa amizade também. Você tem um amigo e a amizade tem que ter fidelidade um ao outro, e de repente um é infiel, um trai. Mas por que trai? Porque tinha amizade, porque tinha elo. Você está entendendo, sim ou não? Imagina que eu nem conheça você, eu nem sei quem você é, eu nunca te vi na minha vida, nunca você vai me trair. Correto? Portanto, se Judas foi traidor, o que eu estou querendo dizer? É que um dia ele foi amigo de Jesus. Se Judas foi traidor, e a Bíblia diz que Judas era um traidor, então significa que ele era amigo de Jesus. Significa que um dia ele se comprometeu com Jesus. Significa que um dia ele fez aliança com Jesus. Então nós não podemos achar que Judas era a ovelha negra do grupo,
que ele já entrou assim: eu vou entrar no grupo dos apóstolos para trair, eu vou entrar no grupo dos apóstolos para fazer confusão. Não, Judas entrou para ser amigo. Aliás, Judas foi amigo, Judas foi próximo, Judas foi um dos 12, comeu com Jesus, andou com Jesus, ouviu as pregações de Jesus, ouviu os milagres de Jesus. Judas participou de tudo que os outros participaram. Ele não era a ovelha negra. Ele não entrou com segundas intenções, não. Ele entrou com um coração sincero. Ele foi chamado por Deus como os outros. Você está entendendo, sim ou não? Traição de Judas teve então sua origem. Aonde teve origem a traição de Judas? A traição de Judas, na verdade, teve sua origem na traição de Lúcifer. Nunca se esqueçam disso. Tudo começa no céu. Portanto, aqui a gente já aprende uma coisa: toda traição tem sua origem em Lúcifer. Aquele que trai se espelha no capeta. Aquele que trai a Deus se espelha no demônio. Aquele que trai no seu casamento se espelha no demônio. A traição é diabólica por excelência. É a promessa de uma fidelidade e é o não cumprimento dessa fidelidade. Judas vai receber essa interferência. Nós vamos ver isso muito claro. Judas foi tentado pelo demônio para trair Jesus. Irmão e irmã, eu e você somos tentados pelo demônio todos os dias para trair Jesus. Sim ou não? Todos os dias. Quando o demônio consegue fazer alguém trair, o diabo se vê naquela pessoa. Ah, isso que você está fazendo eu também já fiz um dia. E pode esperar que você vai cair. Todo traidor ele cai. Você pode ver a traição no casamento. O que causa? A destruição de um casamento. A destruição daquela pessoa. A traição ela destrói você. A traição ela acaba com você. Então preste atenção. Quando a gente abre uma brecha para o demônio, este já pode ser o começo de uma traição. Por isso a importância de fecharmos as brechas. O diabo então quer fazer você trair. E para você trair, então, ele quer que você busque uma brecha. E qual foi a brecha de Judas? Amor ao dinheiro. Ou seja, a brecha é quando amamos alguma coisa que não é Deus. A brecha é quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção. Como foi que o diabo conseguiu fazer Judas trair? Não tinha como fazer Judas trair. Tinha que ter uma brecha. A brecha foi o seu amor ao dinheiro.